também. A maioria com idades já avançadas, né, o que dificulta nesse processo. A referência, né, é justamente olhar para esse ponto, porque as crianças que querem ser adotadas não escolhem, né, para onde vão. E muitas vezes as mais velhas ficam cada vez mais com os caminhos dificultados. A gente vai conhecer uma história que foi diferente e que com certeza levou muita felicidade e uma nova perspectiva de vida para essa garotada. Olha aqui. Um choro de alívio. Esse foi o momento em que a Maria descobriu que não só teria novos irmãos, mas que aqueles eram os seus irmãos, de sangue. Separados durante o processo de adoção, finalmente os 5 iriam se reunir de novo. Mas não foi difícil pra gente, porque quando falaram pra gente, são 4 irmãos, nós não tivemos dúvida, sabe? Tipo, a gente falou, não, nós somos os pais deles. Foi uma coisa muito natural. A gente recebeu a ligação da assistente social e a gente deixou ela falar. Porque o contato dela foi para falar com a gente, para saber se a gente conhecia alguém que estivesse na fila de adoção, para adotarem eles separadamente, para ficarem próximos a Maria. Depois que ela falou tudo, um olhou para o outro, disse assim, a gente conhece. Somos nós. A Maria foi a primeira a entrar na família, que agora, 6 anos depois, cresceu. E quando que você recebeu a notícia que seus irmãos também viriam para aí, como é que tu se sentiu naquele momento? Eu tava em choque, eu não acreditei muito, porque eu esperava muito pelos meus irmãozinhos, né? Só que eu pensei que eu não ia encontrar eles, então eu chorei muito de felicidade, essas coisas. Apesar de algumas semelhanças, a história da família do André foi um pouco diferente. Não foram 5, mas 2 irmãos que vieram para completar a família. A minha esposa, ela não pode ter filhos biológicos, né? Então a gente decidiu adotar. Quando a gente decidiu adotar, a gente fez todo o processo e entrou para uma adoção normal, uma criança de 0 a 5 anos. Com o passar de alguns anos, a gente viu algumas reportagens, leu alguns artigos e descobriu que crianças mais velhas, como são chamadas a adoção tardia, era mais difícil. Crianças que passavam dos 10 anos raramente eram adotadas. Então a gente entrou novamente no processo de adoção e mudou a faixa etária de idade. Como eu disse, apesar da diferença de idade e número, tem sim semelhanças. E elas vêm justamente na ideia da adoção tardia. As pessoas têm medo de adotar crianças maiores. Isso a gente responde muito, porque vem com a personalidade formada. Horas. Você vai se casar com alguém com mais de 20 anos de idade, que já tem a personalidade bem formada, você vai conhecer num programa na internet, vai pôr para dentro da tua casa e vai chamar de amor. E qual é o medo de uma criança? No caso do André, os filhos, a Vitória e o Davi, de 10 e 11 anos, vieram há 8 meses do Paraná. Lá passaram por uma infância difícil, de violência familiar, morando inclusive na rua. Para ele é impossível não se emocionar, relembrando a chegada dos 2. Cada dia uma descoberta. Porque a gente tem uma bagagem, eu e minha esposa, 14 anos, morando só nós 2 e os cachorros, e eles, com 10 anos e 11, também vêm com uma bagagem mais pesada do que a nossa, por morarem na rua, tudo. Então a gente compreende que esses 8, 9 meses, a gente está redescobrindo eles, e eles estão começando a redescobrir uma vida que nunca tiveram. Assim como no Brasil, aqui em Santa Catarina, o número de crianças disponíveis para adoção é bem menor do que o número de famílias interessadas. São cerca de 2.774 pretendentes para 186 crianças disponíveis. Mas se a gente olhar no macro, no sistema de acolhimento, são pouco mais de 1.500 crianças acolhidas institucionalmente. Só que para elas estarem disponíveis para adoção, é um processo um pouco mais longo. O presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente explica que essa demora é por conta do ciclo regular da Justiça. Essa criança, para estar apta à adoção, ela precisa passar por um processo de destituição do poder familiar, que é a Justiça que faz todo esse procedimento, porque se prevê, pelo próprio Estatuto, que essa criança precisa retornar. Uma vez acolhida, uma vez aplicada a medida de proteção, todo o trabalho é feito pela equipe do acolhimento para que essa criança retorne para a família de origem. Antigamente, a adoção legal no Brasil passava pelo propósito de atender à necessidade da família. Hoje já é bem diferente.
A ação vem para encontrar uma família para a criança, como a maior interessada no processo. O nosso recado não é só para quem quer ser pai ou mãe por adoção, mas para quem quer ser pai ou mãe, independente de qual seja o caminho. Ser pai é preciso ter muita responsabilidade, é preciso ter tempo e consciência para educar um filho. Nós temos uma rede social hoje que é o Pai Ciência na Prática, onde a gente deixa o nosso recado para que os pais não abandonem seus filhos em quartos, em frente às telas. Tem muitas crianças que são órfãs dentro das suas próprias casas, porque não tem o tempo, o pai não tem o tempo, não tem como prioridade a família e o filho. E por isso que às vezes a gente vive numa sociedade tão desestruturada. O recado para quem quer adotar, vá em frente, pense. Crianças pequenas, bebês, a gente vai moldar a nossa imagem. Mas pensem um pouquinho na adoção tardia, que são crianças que também precisam. Que histórias extraordinárias, né? São histórias que são de arrepiar, né? Que nos traz um exemplo incrível de que é possível, né? É possível seguir caminhos melhores. Parabéns, né, a vocês, às famílias, né, que honraram realmente aquilo que tem de melhor dentro de si. E que vai muito